Vamos começando? Que aí a gente já dá um start na conversa, né? Então, nosso tema de hoje é masoquismo, destino das pulsões, origem do sujeito, né? E o nosso convidado, Inácio Paim Filho, que é médico, graduado em medicina pela Universidade Federal de Pelotas, psicanalista, membro pleno do Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre e membro titular de data da Sociedade Brasileira de Porto Alegre, e tem como objeto de estudo e investigação a metapsicologia e o método freudiano. Ele é autor de vários livros, eu vou citar alguns podem escapar, né? São muitos, tem como autor e como coautor. Então, como autor, Metapsicologia, um olhar à luz da pulsão de morte, de 2016, em Confidências Metapsicológicas, das Anheilas, de 2019, Prefácios à escrita psicanalítica no divã, entre as possibilidades e as dificuldades para com o escrever, o trabalho do psicanalista, e como coautor de Novos Tempos, Velhas Recomendações sobre a Função Analítica, e Filicídio, uma introdução. Tem outros em que ele aparece como colaborador. Espero ter sido suficiente aí, Paim, com a sua apresentação. Meu nome é Daniela Prieto, para quem não me conhece, eu vou coordenar a atividade, então nós vamos passar a palavra para o Paim, depois a gente abre um tempo para o debate. Então, bom trabalho para todos nós. Bom, boa noite a todos e a todas. Quero agradecer muito o convite da Daniela para voltar a Brasília, como todos nós sabemos, pelas vias possíveis, né? Mas eu me sinto aí com vocês, né? Um lugar para mim especial, muito querido. Brasília é muito significativa na minha história. Eu costumo falar, brincando sério, que a minha história enquanto psicanalista, ela tem um divisor de águas. Esse divisor de águas tem a ver com a sociedade, tem a ver com os colegas, tem a ver com vocês, tem a ver com Brasília, né? E um divisor porque, assim, a minha primeira grande saída do continente aqui dos Pampas foi justamente a convite do Frauzino em 2013 para ir a Brasília pela primeira vez. E a primeira vez que eu saí, então, de casa para me aventurar em outras pradarias. E, evidentemente, fui extremamente bem recebido por todos vocês. Estive em Brasília várias vezes, não saberia dizer quantas vezes eu estive aí. E todas as vezes foi uma imensa satisfação de poder trocar, conversar. E tenho grandes amigos em Brasília especiais. Eu sempre digo que a psicanálise nos deu várias coisas, nossa profissão, as nossas análises, nossos pacientes, mas principalmente me deu grandes amigos, né? Estar entre amigos e conversar com amigos é um prazer único. Acho um prazer inusitado, é ótimo conversar. Pena que a gente não vai ter o depois da conversa científica, que é a grande pena dos encontros online, né? Que a gente não vai para tomar um café, tomar um vinho, né, conversar, né, não só na casa da Zeca, né, mas que é a casa tradicional em Brasília. Mas, então, é uma pena, mas, evidentemente, não vou perder a oportunidade de retornar, provavelmente, ano que vem, quem sabe sem pandemia, essas coisas todas, para a gente poder trabalhar. Bom, quando a Dani me convidou e começamos a pensar e acertamos as datas, pensamos, e a Dani me sugeriu, nós falarmos sobre a questão da pulsão de morte, como um dos grandes questões. Claro, eu acho que a pulsão de morte tem um pouco aí, está aí ainda sobre os escopos dos 100 anos do Além do Princípio do Prazer, uma comemoração dos 100 anos que foi um pouco interrompida pelos processos da pandemia, então ficou um pouco em suspenso. Evidentemente se trabalhou, mas não se trabalhou tudo que poderia e nunca vamos trabalhar, né? Então, uma ideia de poder conversar. E daí, nas conversas, do que falar especificamente, já que a pulsão de morte é abrir um grande continente de possibilidades. Então, aí propus para a Daniela que a gente fosse trabalhar a questão do masoquismo. E a questão do masoquismo, eu vou tentar legitimar com vocês, no decorrer da nossa conversa hoje e amanhã, qual a importância, por que o masoquismo, que lugares ele ocupa, né? Claro que eu sou suspeito, evidentemente, tenho aí minhas incursões pela temática, mandei 2 trabalhos para vocês, dentre as coisas que eu tenho construído, lido nos últimos tempos e estudado sobre essa questão. Claro que eu parto do pressuposto que esse conceito do masoquismo, ele é um conceito central.
central da metapsicologia freudiana, ele é central para a clínica contemporânea, ele é o grande desafio, né? Eu acho que é um desafio importante, necessário, e eu diria assim, a partir desses novos contingentes, desses novos olhares, nós não teríamos como pensar a clínica desde o viés freudiano abrindo mão desse conceito. O conceito de masoquismo vai ser fundamental, e quem teve tempo de ler um pouco o texto que eu mandei, em algum momento do texto nós vamos nos posicionar que a grande questão metapsicológica freudiana, com suas repercussões clínicas, elas vão estar no interlace do narcisismo versus masoquismo. E é um pouco disso que nós vamos conversar hoje e amanhã, como é que vai se dar esse intercruzamento, quais são as repercussões clínicas disso, como é que a gente entende esses dois lugares que eles vão conversar, porque são dois postulados estruturando o sujeito, tanto o narcisismo em 14, quanto o masoquismo em 24. Temos aí 10 anos. Bom, como é que nós vamos conversar? Vocês já me conhecem, a maioria, e só sei conversar de um único jeito, nem sempre o melhor jeito. Ou seja, assim, a gente precisa, pelo menos, dar uma revisitada rápida no que é a teoria freudiana até 20, para depois de 20 nós conversarmos sobre as questões que nos interessam mais pontualmente e os desdobramentos disso. Então, eu vou tentar sinalizar para vocês algumas coisas que eu julgo extremamente importantes como precursores da virada de 20, e não só como precursores, como é que eles vão retornar depois dos anos 20, que nem sempre o Freud vai fazer essa leitura, mas nos cabe fazer, porque alguma coisa o Freud deixou para nós fazer, pelo menos a costura do que ele produziu, já que muitas coisas do que ele produziu ele não teve tempo de costurar, o que é bom, porque nos dá trabalho e nos dá a oportunidade de visitar os colegas, né, para falar daquilo que o Freud falou, mas não fez todas as costuras possíveis. Bom, então nós vamos conversar de algumas coisas, vamos ver se eu consigo chegar em 24, porque eu falo tanta coisa que quando eu quero chegar no texto clássico eu digo assim, a gente continua amanhã, né? Mas vou tentar fazer uma fala mais sucinta e nos ocuparmos parte do masoquismo hoje e outra parte amanhã. Bom, o que a gente tem antes dos anos 20? Nós temos, assim, se nós pegarmos um pouco a própria expressão freudiana, o Freud vai utilizar como o grande período da sua vida, e ele reconhece a psicanálise de alguma forma, no estudo autobiográfico, ele parte de 95. De 95 ele diz assim, ó, há 25 anos eu estou estruturando algumas coisas, tal. Bom, 95 nos interessa, e a Paola está aí, que é a nossa especialista no projeto para uma psicologia científica, todas as consultas que vocês quiserem, a Paola está super afinada no projeto. Então, o projeto de 95 é um start necessário. Todas as vezes que eu fui a Brasília, eu falei do projeto, eu tenho certeza, porque eu não sei falar sem falar do projeto, eu vou e volto, né, sempre aquela máxima que a gente repete as mesmas coisas até que elas falem por si mesmas, né? Bom, então o projeto é um start. E por que ele é um start? Ele é um start porque é o grande trabalho freudiano, mas que a gente sempre diz, é o projeto da psicanálise, né? O Freud põe na mesa, desenha amplamente, rabisca, faz alguns esboços e vai chamar de projeto. E a partir dali ele vai passar até 39 redesenhando o projeto, dando novas configurações, nova narrabilidade, vendo coisas que não dá para contar história, que ele vai ter que deixar para nós pensarmos. E o projeto, ele tem dois grandes eixos. Um eixo que a gente vai chamar o eixo representacional, o eixo da lógica do desejo, o eixo da lógica do princípio do prazer. Então, esse é o eixo que vai desaguar na interpretação do sonho e vai ser o eixo que o Freud vai trabalhar até 1919, no Estranho, se vocês quiserem, que é o universo das representações. Eu estou usando uma palavra e quero que vocês entendam, quando eu falo de representações, eu estou falando todo esse universo, então, desejante, todo esse universo que o Freud vai construir na ideia que o sofrimento psíquico e o sujeito se estrutura na dialética do desejo e da proibição. Então, isso que eu quero chamar o universo das representações. Então, parte do projeto vai andar nessa pegada, é tudo que nós conhecemos que o Freud produziu, toda a questão do conflito psíquico, toda a questão da história do sujeito, toda a história do desejo edípico, quer na sua faceta narcísica, quanto na sua faceta triangular. Isso vai ser posto nesses 25 anos até ele chegar em 1920. O que eu vou ressaltar? E tem uma outra faceta, que é a faceta que vai culminar depois dos anos 20, que eu vou chamar, então, a faceta do irrepresentável, a faceta das quantidades, as facetas daquilo que não se deixa inscrever, ou aquilo que se inscreve, mas não se transcreve, melhor dizendo, aos moldes do que ele coloca na Carta 52. Isso vai desaguar
em 20, no Além do Princípio do Prazer, que vai, então, retomar o universo das quantidades, o universo do traumático depois dos anos 20. Bom, então, isso é só para a gente ter uma explanação ampla. Eu vou citar para vocês e vou querer que a gente trabalhe, recorde 3 grandes textos importantes, são precursores da virada, não só precursores, como também são o que vão dar substrato para que o Freud vá trabalhar a virada de 20 e também para que ele vá reequacionar uma série de coisas que tinha ficado no meio do caminho. Bom, o que são esses 3 grandes textos? Um texto é Narcisismo, 14, o outro texto é Luto e Melancolia, de 15, publicado em 17, e o outro texto é o texto Recordar, Repetir e Perlaborar, ou ainda Elaborar, de acordo com as traduções que a gente tem no mercado aí. Então, essa tríade é extremamente importante. Essa tríade, não só ao acaso, são ali 14 e 15. Eles têm toda uma inter-relação teórica e uma inter-relação temporal, né? Que tem esse ponto importante e significativo. Bom, o que a gente tem que lembrar? Que esses 3 grandes textos vão trazer algumas complexidades que vão ficar restritas a ele. O Freud escreve esses grandes textos e eles ficam como fora do espaço e do tempo, porque, paralelamente a isso, o Freud vai escrever os textos metapsicológicos de 15, vai escrever o inconsciente, o recalque, pulsões e seus destinos, como um texto importante, vai escrever o suplemento metapsicológico à teoria do sonho, e também o Luto e Melancolia. Mas esses 3 textos, eles estão fora dessas proposições. E por que eles estão fora? Eles estão fora das proposições amplas que a gente vai delinear algumas coisas. O que o Freud tem como postulado teórico importante quando a gente fala na lógica do desejo e na lógica da pulsão sexual sendo a grande protagonista da vida psíquica? Claro que a gente sabe que a dualidade, pulsões de autoconservação versus pulsões sexuais. É a dualidade que o Freud vem trabalhando, praticamente, à medida que ele vai sexualizando as coisas no projeto. Mas, se vocês quiserem de forma mais explícita, a partir da interpretação dos sonhos, e principalmente naquele trabalho de 10, a perturbação psicogênica da visão, e aonde ele explicita e diz, olha, a dualidade pulsional é entre o autoconservativo e as pulsões sexuais. É o lugar que ele é mais explícito. Lembre que 10 tem uma correlação importante, porque 10 é o momento que o Freud também escreve a segunda edição dos 3 ensaios. Os 3 ensaios é uma outra temática fantástica, que eu vou deixar para a Dani, e aí, se a Dani quiser me convidar em algum momento, voltar a falar dos 3 ensaios exclusivamente, eu sou parceiro para falar dos 3 ensaios. Mas eu não vou me deixar seduzir pelos 3 ensaios, para eu não ser processado, propaganda enganosa, prometer uma coisa e fazer outra. Então, só lembrar que em 10, o Freud escreve a perturbação psicogênica da visão, fala dessa dualidade e, ao mesmo tempo, ele está escrevendo a segunda versão dos 3 ensaios. E essa segunda versão ela é bem importante, porque a segunda versão é 10, que a gente tem coisas importantes. Ele já tratou, entre aspas, né, a história do pequeno Hans, em 9, o Homem dos Ratos e o caso do Leonardo. Esses 3 casos são importantes, por quê? Porque esses 3 casos vão dar o quê? Vão dar materialidade clínica para as questões teóricas que o Freud levantou nos 3 ensaios. O Hans, todo mundo que trabalha, seja no infantil e em adulto, é o grande caso do Freud trazendo a sexualidade infantil em estado nascente para a cena analítica, né? O Leonardo, ele vai fazer no Leonardo que toda uma retomada da história infantil do Leonardo. O texto da história da mãe, da ausência da figura paterna, lançar as bases da questão do narcisismo. Então, esses textos fazem que a segunda versão dos 3 ensaios ganhe envergadura, cause um mal-estar na cultura. O mal-estar na cultura que o Freud está inserido não é em 5 com os 3 ensaios, e sim a partir de 1910, né, que vai dar um mal-estar no quê? Nessa complexidade da sexualidade infantil, até então impensável pelo universo médico freudiano, digamos, que era o universo que estava se envolvendo com isso, além dos filósofos e pensadores. Bom, mas retomando a nossa temática, o que o Freud vai trabalhando nos outros setores? O Freud vai trabalhando toda uma questão da pulsão sexual, tendo a fonte no corpo, aos moldes de pulsões de seus destinos. O grande texto que a gente pode olhar para compreender a teoria pulsional que o Freud vem trabalhando desde as quantidades dos projetos, óbvio que é pulsões e destino da pulsão. Quando eu digo destino da pulsão, eu estou querendo explicitar que pulsão o Freud está falando. Pulsão sexual, né? A pulsão de autoconservação ela é importante, os interesses do eu,
mas a vedete, a protagonista é a pulsão sexual, tendo a fonte no corpo do sujeito. E, nesse momento, a gente começa a ter que conversar algumas coisas sobre a questão do objeto, né? Já que para Freud, seja antes de 20 ou depois de 20, tudo que ele vai falar é produto do encontro da pulsão com o objeto. Não existe teoria freudiana que abstenha do objeto. Evidentemente, hoje nós temos maturidade no pensamento freudiano para termos nos descolado de um tempo do qual eu me incluo, e talvez os mais velhos aqui, que tínhamos uma ideia que o Freud prescindia do objeto em algum momento. A famosa questão do alterotismo, que era anobjetal. Obviamente, anobjetal desde o bebê, mas extremamente objetal desde o fenômeno, porque o bebê só pode negativar na presença do outro. Isso o Freud é metapsicologia pura, metapsicologia na veia. Assim, se o sujeito não tiver objeto, ele não tem como negativar. E se ele não tiver como negativar, não tem vida psíquica. Então, o objeto sempre está presente. Porém, nós temos uma premência do objeto antes de 20 e uma premência depois de 20. Antes de 20, o objeto é necessário, mas o objeto não é determinante da vida psíquica. O objeto, que eu digo assim, o objeto é coadjuvante e não protagonista da vida psíquica do bebê. Eu sempre vou falar para vocês, eu sempre vou falar desde o olhar do bebê, salvo algum ato falho meu, né? Então, desde o olhar do bebê, né, desse bebê freudiano, nós estamos falando, nesse tempo primeiro, né, até os anos 20, o protagonismo não é do objeto, o protagonismo é do bebê. O Freud vai ter um bebê ativo em termos pulsionais e em termos fantasmático. O bebê inventa o objeto. O bebê projeta sobre o objeto pulsões de seus destinos, a ideia de um sadismo primário. Eu sempre digo que o conceito de pulsão de morte que a Klein vai trabalhar, ela é tributária da concepção freudiana das pulsões de seus destinos. A Klein não vai trabalhar com o conceito de pulsão de morte que o Freud vai desenvolver de 1920 a 1930. Ela não vai entrar, ela pega o conceito de 20 e volta a olhar. Eu estou fazendo assim porque eu sou cênico, tá? Eu estou aqui é antes de 20, aqui depois de 20. Então, esse movimento é teatral, nada a ver com histeria, tá? Então, esse movimento aqui, eu estou indo para depois de 20. Quando eu volto, eu estou voltando. Então, quando ela pega o conceito de pulsão de morte aqui em 20, ela olha para onde? Para pulsões de seus destinos. Tanto que a Klein vai trabalhar com a hipótese do sadismo primário. Provavelmente, né, nos meus parcos conhecimentos kleinianos, a Klein não vai trabalhar com o conceito de masoquismo primário, que é uma grande questão e o nosso objeto de estudo é, em especial, o masoquismo primário. Bom, então a Klein pega essa leitura, vai fazer, ela está sendo extremamente fiel ao Freud de 1915, de uma fidelidade total, além do que ela vai criar a partir disso. Mas de todos os pensadores, ela é mais fiel a essa ligação entre 15 e 20. Mas lembre, então, o objeto e toda a problemática do sadismo e do masoquismo que o Freud trabalha nos 3 ensaios e que o Freud vai trabalhar nas pulsões de seus destinos, porque se a gente for reler as pulsões de seus destinos, o exemplo clínico que o Freud vai usar para trabalhar os destinos da pulsão é sadismo e masoquismo, ou ainda voyeurismo e exibicionismo. Para falar do quê? De um jogo atividade versus passividade. Atividade, sadismo, passividade, masoquismo. O que o Freud fala nesse momento? O bebê ataca o objeto. O bebê deflete a sua pulsão de morte, diria Klein, sobre o objeto, e quando aquilo retorna sobre o eu, retorna como masoquismo. Sadismo, retorna sadismo, transformação no contrário, retorno sobre si mesmo. Então, essa é uma concepção importante e central. Se a gente olhar para pulsões de seus destinos, nós temos como compreender o Freud tratava a pulsão e o objeto. Então, o objeto como algo importante, mas não determinante, e partimos de uma ideia de uma atividade em termos psíquicos e pulsionais. Isso é extremamente importante para a gente entender o que muda quando o Freud começa os anos 20. Então, a gente tem que partir dessa ideia para compreender a virada de 20. Não basta dizer que a pulsão de morte nasce em 20. Nasce, mas tem mais coisa que vem junto e é totalmente diferente do que ele está propondo aqui. Então, esse cenário é importante. Vamos voltar aos 3 textos que eu disse para vocês que são precursores. Narcisismo, Luta e Melancolia e Recordar, Repetir e Elaborar. O que esses 3 textos fazem de diferente? No Narcisismo, nós vamos ter um momento inaugural do que o Freud vai chamar, depois dos anos 20, de passividade.
O conceito central que o Freud começa sem falar, ele não usa a palavra, essas são palavras minhas, mas ele não fala, mas ele explicita toda uma ideia de passividade com o conceito de narcisismo primário. O conceito de narcisismo primário só é pensável num bebê submetido ao poder das figuras parentais, ou, se vocês quiserem, dos objetos primários. O Freud define narcisismo primário claramente, ele usa um parágrafo no final do ponto 2. Tudo isso que eu estou dizendo é só no lado exibicionista, tá? Narcisismo, capítulo 2, última página do ponto 2, o Freud define narcisismo primário. Narcisismo primário ali, o Freud está falando do quê? De todo o investimento dos pais no bebê. E eu sempre cito, o Freud usa pelo menos 6 ou 7 vezes a palavra deve. O bebê deve corresponder aos desejos não realizados das figuras parentais, fazer uma indenização tardia, ser o príncipe que a mãe não teve. Blá, blá. Freud cita várias coisas que a majestade, o bebê, a pergunta é, majestade para quem? Não é para o sujeito bebê, ele é majestade para as figuras parentais. O conceito de narcisismo primário inaugura a temática do duplo no pensamento freudiano. O mesmo duplo que o Freud vai retomar lá no Estranho. Lá, quando o Freud fala do duplo, ele retoma a questão do narcisismo primário. Então, o bebê, antes de mais nada, ele é um duplo das figuras parentais. Isso tem a ver com o universo das identificações primárias. Ser aquilo que o outro diz que eu sou. Né? Em tempos de problemáticas de colonização, em tempos de questões raciais, o tema de colonial, decolonial, que se fala tanto na cultura, nós poderíamos dizer, o bebê freudiano é colonizado pelo outro. Esse outro, figuras parentais. Ele é colonizado a partir do quê? Dos mandatos endogâmicos das figuras parentais. Filho meu, somente meu. É esse o lugar, né, que de majestade, então, para o sujeito, é uma falácia. Na realidade, ele é uma majestade para o outro. E se nada acontecer, ele vai seguir subjugado essas figuras parentais com toda a psicopatologia que nós conhecemos. Né? Um dos meus livros, onde eu trabalho a questão do filicídio, o filicídio ele é trabalhado pelo vértice, o filicídio psíquico, evidentemente, ele é trabalhado pelo vértice do narcisismo primário, de estar submetido ao poder parental. Tanto que a gente pode dizer que, a partir do texto do narcisismo, a famosa pulsão de apoderamento, antes de ser do bebê, é dos objetos. Quem se apodera do aparato psíquico do bebê são as figuras parentais. Então, essa é a temática de uma passividade. De uma passividade, porque o bebê vai ser penetrado pelo outro, vai ser subjugado pelo outro, vai fundar o estrangeiro dentro do eu, que vai criar o eu ideal, e o eu ideal, lembrem, o eu ideal é a marca do estrangeiro que nos constitui. Nós podemos sair disso à medida que a gente constrói o ideal D. O ideal D é uma saída de ser subjugado para poder vir a ser um pouco mais senhor de si. Então, o ideal D é uma grande evolução do aparato psíquico do sujeito. Então, narcisismo primário seria uma marca importante, entre tantas, estou pensando um dos conceitos, para nós pensarmos essa força do objeto, que subjuga o sujeito. Como ele o faz, evidentemente, vai marcar destinos. Nós diríamos que pais atravessados pela castração vão fazer um processo de narcisização de uma ordem diferente de pais que têm uma estrutura muito mais fusional, uma estrutura onde o interdito não se fez suficientemente bem. Né? Então, narcisismo, vamos só lembrar do narcisismo primário para pensar nessa passividade. O texto que é uma espécie de segundo tempo da temática do narcisismo é Luto e Melancolia. Luto e Melancolia, eu digo, é a clínica do narcisismo. Como é que se apresenta essa clínica do narcisismo? De um lado, o trabalho do luto, de outro lado, o trabalho da melancolia. O trabalho do luto é o trabalho que nos permite transformar e avançar das questões narcísicas, vamos dizer, em prol das questões edípicas. Né? É a capacidade de sair do lugar, né? De fazer todo o luto da perda dos objetos primários para ficar via o processo identificatório, avançar para as identificações secundárias. Então, o trabalho do luto, digamos assim, seria o trabalho de resolução das nossas questões narcísicas. Né? De um outro lado, nós temos o quê? O trabalho da melancolia.
Então, que é a patologia, digamos assim, narcísica por excelência. E o trabalho da melancolia é o que, sucintamente, é seguir prisioneiro das figuras parentais. A melancolia é o que? O eu está sobre a sombra do objeto. Estar sobre a sombra do objeto é estar subjugado ao poder do objeto. Lembra que eu estou falando desses dois textos pelo lugar do quê? Da força do objeto. O melancólico segue preso a uma questão narcísica, ele está impedido de fazer o famoso assassinato simbólico das figuras parentais. Ele tem que seguir dando conta das demandas pulsionais paternas, que determinam o quê? Toda uma problemática de idealização a qual o melancólico está atrapado, a qual o melancólico vai ficar numa... O Freud usa uma expressão bem interessante, né? Ele fala em rebeldia melancólica. Eu acho essa expressão belíssima, porque eu acho que o melancólico é um rebelde que está fadado a seguir numa eterna rebeldia sem saída. Porque ele tenta fazer rupturas, mas são rupturas inviáveis, porque romper é igual a não existir, porque eu só existo se eu seguir a sombra dos objetos. Né? Claro que sabemos o suicídio, com todas as complexidades que o Freud fala, que na realidade é um homicídio. Por quê? Porque na realidade é a impossibilidade de matar esses objetos primários, não podendo fazer isso, o destino é ficar subjugado. Tão subjugado que muitas vezes o sujeito vai à morte numa tentativa inconsciente de livrar-se desses objetos. Mas nos interessam, porque, de novo, nós estamos falando do poderio do objeto, da força do objeto, de estar subjugado ao objeto. Bom, o terceiro texto que faz uma espécie de fechamento desses momentos, que é de 14, então o famoso recordar, repetir, elaborar. Por que ele é importante? Ele é um texto técnico, nós vamos achar ele nos artigos técnicos freudianos, mas ao mesmo tempo ele é um texto de uma grande envergadura metapsicológica, né? E lembrem do título, né? Normalmente os títulos freudianos são autoexplicativos por si só. Se a gente olhar para os títulos e a gente se puxar um pouco, a gente já pode aventar várias coisas que o Freud está falando. Então, uma das coisas é recordar e repetir. Então, o que o Freud está falando? De uma recordação que se dá na repetição. Claro, ele está falando de uma recordação inconsciente, mas uma recordação que tem trabalho psíquico. Transferência. Transferência é um recordar na repetição, que tem uma potencialidade de resolução, uma potencialidade. Como o sujeito vai resolver, de que forma, se é no processo analítico com um analista que vai trabalhar e vai dar um novo destino a isso, se é com o pai de santo, se é com a mãe de santo, que vai receber esse processo de um repetir na recordação. Isso é um plus psíquico extremamente importante quando a gente consegue repetir na recordação, porque isso está remetendo ao quê? A todo o nosso universo representacional. Lembre que o Freud vai trabalhar dois conceitos importantes nesse texto, o da transferência e o da compulsão à repetição, né? E aí a gente tem que guardar isso, porque essa é a compulsão à repetição calcada na lógica do princípio do prazer. É uma compulsão à repetição do mundo representacional. É uma compulsão à repetição que tem uma potencialidade de vir a ser simbólica. É uma compulsão à repetição desde o inconsciente recalcado, que é toda a concepção freudiana desse tempo que nós estamos falando. É toda a lógica do quê? Da busca do desejo e por que vias eu vou realizar isso. A compulsão à repetição de 14 é uma compulsão à repetição de um traumático representacional, que, ao não encontrar um outro caminho, descarrega enquanto nessa possibilidade. Mas aquilo que às vezes se pergunta, a compulsão à repetição é descarga ou busca de simbolização? A compulsão à repetição de 14, eu poderia dizer que ela é uma busca de simbolização. O que não vai ser a busca de simbolização é a compulsão à repetição que o Freud vai inaugurar a partir dos anos 20. Né? Então, com essa questão do recordar na repetição, é um modelo de pensar freudiano. É um modelo de pensar freudiano que dá conta, de um lado, do que ele trabalha nesses primeiros 20 anos, e do outro lado, pressiona. Então, narcisismo, luta e melancolia, e recordar, repetir, elaborar, pressionam as concepções teóricas que o Freud vinha construindo até então. E pressionam a tópica de 1900, que é a famosa primeira tópica.
A primeira tópica, na sua linearidade, a primeira tópica na ideia do recalque sendo o grande protagonista da vida psíquica, começa a entrar em colapso. Ela começa a apresentar furos, ela começa a apresentar problemas importantes e problemas oriundos do quê? Oriundos da vida clínica freudiana. Né? Lembrem que, assim, a grande questão que faz com que o Freud vá avançar e trabalhar os textos de Wundt, um dos gatilhos que todos nós conhecemos, porque a história aí da psicanálise nos diz, o grande gatilho clínico foi, assim como o Homem dos Lobos, o Freud trata o Homem dos Lobos de 10 a 14. Então, quando o Freud escreve esses trabalhos que nós estamos falando, o Homem dos Lobos, a recém teve alta. Então, a alta do Homem dos Lobos está ressoando dentro do Freud, né? Todo o trabalho de 4 anos. Lembrem, é o caso mais trabalhado do Freud e o caso mais discutido no universo psicanalítico é o caso do Homem dos Lobos. Então, ele está implicado nesses 3 grandes textos e ele está implicado na virada de 20, porque é justamente em 18, 19 que o Homem dos Lobos retorna a procurar o Freud com sintomas muito semelhantes quando ele procurou o Freud em 1910. E aí o Freud tem um pepino. O que esse cara segue repetindo e que a lógica do princípio do prazer deu conta de Albo, mas de Albo ele não deu conta. Bom, esse gatilho vai fazer com que o Freud vai se aventurar nos anos 20. Bom, então eu quis retomar com vocês essas questões anteriores para a gente poder se situar um pouco por onde a gente está andando. Quando a gente chega em 20, ou 19 e 20, porque 19 e 20 nós sempre temos que lembrar que tem 2 grandes textos que são os textos que lançam o conceito de pulsão de morte em cena. Um texto é o estranho, ou o sinistro, ou o infamiliar, as várias traduções, e outro, além do princípio do prazer. O estranho é uma espécie de primeiro grande tempo, aonde o Freud vai falar do quê? Do caráter repetitivo da própria pulsão. Então, a temática da repetição está incomodando o Freud, que por que caminhos são esses que se repete algo. E o estranho, ele tem 2 vértices também, assim como o projeto. O estranho tem um vértice. Eu vou falar do estranho rapidamente, porque todo mundo lembra o estranho, nós estudamos estranho, fazem aí para o último congresso. Mas, de qualquer forma, o estranho tem toda uma parte que o Freud liga com o retorno do recalcado. Essa é a resposta mais simples que a gente pode dar, que o Freud vai dizer, estranho é igual ao retorno do recalcado. E é super lógico. Por quê? Porque quando o Albo retorna, é conhecido e, ao mesmo tempo, desconhecido. Conhecido porque já teve na consciência, desconhecido porque sofreu condensações e deslocamento. E retorna e causando os estranhamentos no sonho, na transferência, nos atos falhos, no xiste. Essa é uma parte. A parte mais importante em termos de avanço, porque ele está dizendo isso, ele está dizendo algo que ele já vem dizendo desde a interpretação dos sonhos. Né? Toda a dinâmica psíquica é repetidora na ideia do paradigma do retorno do recalcado. Né? O que ele vai avançar quando ele chega em 19 e começa a lançar é quando ele olha para o polo pulsional. Então, o verdadeiro estranho, o verdadeiro sinistro é a questão que o Freud se questiona sobre o pulsional, sobre as origens do aparato psíquico, ou seja, sobre as origens do sujeito. E ele começa a se questionar disso justamente no estranho. Ele vai lançar as bases para nós pensarmos que o grande estranho para Freud é o caráter demoníaco da pulsão de morte. Ele não fala na pulsão de morte em 19, mas ele vai estranhar esse caráter que vem desse pulsional. Né? É esse olhar mais agudo que o Freud vai fazer, mais sutil. Né? Lembrem que ele vai definir o estranho como uma estética do terror, como uma estética do repulsivo, como uma estética do doloroso. Então ele se propõe, ele diz, eu não quero falar da estética do belo. Ele diz na entrada do estranho. A estética do belo, que os poetas se ocupam, que os filósofos vêm se ocupando, não é dessa estética que eu quero falar. Eu quero falar da estética do que é repulsivo, do que é doloroso e que normalmente os sujeitos em geral e também os psicanalistas não estão muito dispostos. Tanto que ele define que o estranho tem a ver com uma qualidade do sentir. Ou seja, assim, tem que ver com sensação, tem a ver com algo que não é da ordem dos sentimentos. Lembrem, sentimento é algo sofisticado e sentimento sempre remete ao universo representacional. Quando a gente fala de sensações, nós estamos falando de algo inespecífico e que é pouco qualificado. Então, sensação e sentimento são coisas similares, mas semelhantes, mas com algumas diferenças importantes.
Bom, então o estranho ele começa a se questionar, evidentemente em 20, o conceito de pulsão de morte vem à luz e a grande certidão de nascimento do conceito de pulsão de morte nesse interim. Quando Freud começa a escrever o Além do Princípio do Prazer, que ele começa a escrever em 19 também, né? Ele vai terminar em 20, mas ele começa a escrever em 19. Ele está rascunhando em 19. Na realidade, em 19, ele está escrevendo O Estranho, que ele retoma de 13, ele vai começar a escrever o Além do Princípio do Prazer e vai rascunhar algumas coisas da Psicologia das Massas. Então, são textos que também têm as suas implicações temporais e também teóricas, né? Bom, quando ele vai começar a escrever o Além do Princípio do Prazer, então tem todo esse cenário, todas essas mudanças. Uma das coisas importantes e fundamentais, que também, além da questão do objeto, de um bebê ativo em termos pulsionais, em termos fantasmáticos, tem uma outra questão que é bem importante. Porque, assim, toda a questão que os anos 20 vão evocar no pensamento freudiano é a questão do trauma que retorna à cena. O trauma, e o Freud diz, o fator econômico. Ele diz, o fator econômico, de alguma forma, foi negligenciado por nós por muito tempo. Eu quero retomar o fator econômico, porque ele vai falar dos fatores pulsionais com muito mais intensidade, com muito mais veemência. Então ele diz, o fator econômico há que retornar à cena. Não só o topográfico dinâmico, mas também o econômico. Por que isso é importante também? Que é o que eu queria agregar. Que até os anos 20, toda a questão da dor psíquica em Freud, ou da questão traumática, o Freud passava do pressuposto que tudo aquilo que impede o prazer é desprazeroso. Não existe um desprazer puro, não existe um desprazer originário. O desprazer, tanto que é princípio do prazer / desprazer. E o desprazer é o não encontro com o objeto da satisfação. O bebê não encontra o sonho, ou o seio, melhor dizendo, ele não encontrando o seio, aquilo é uma experiência de dor. E essa experiência de dor tem a ver com a frustração, com a não realização do desejo. Não existe, então, um desprazer originário, não existe a dor pela dor, né? Quando Freud vai começar a trabalhar os anos 20, é justamente essa uma das questões importantes. Então, além dele cunhar o conceito da pulsão de morte, o número 1. 2, ele vai começar a trabalhar a ideia de uma passividade originária. O bebê que antes era ativo, agora ele passa a ser passivo, né? A disposição feminina originária, uma passividade originária, e ele vai começar a trabalhar a importância dos traumas e os traumas oriundos do mundo externo. Não é o acaso que ele começa a falar que ele está preocupado com a compulsão à repetição, ele está preocupado com as neuroses traumáticas, ele está preocupado com os sonhos traumáticos. Então, se vocês forem ler o Além do Princípio do Prazer, ele começa a se inquietar com o quê? Com a realidade externa. De uma outra forma, óbvio que a realidade externa sempre esteve presente. Só que a realidade externa, que o Freud vai ter toda a atenção até os anos 20, é a realidade externa representada pelo investimento das figuras parentais, pelo inconsciente parental, né, que é depositado, o narcisismo primário, como é que se constitui, as identificações primárias, etc. Claro que o mundo externo ele vai sendo apresentado pelas figuras parentais. Isso não muda depois dos anos 20, mas o que muda depois dos anos 20 é que essa realidade externa também tem a sua presença. Tanto que a gente vai considerar, de alguma forma, que a partir dos anos 20, em especial em 23, nós vamos ter uma espécie de uma quarta instância. O id, o eu, o supereu e a realidade externa. A realidade externa aparece, e alguns autores, como Maruco, na Argentina, etc., vão considerar a realidade externa uma quarta instância. Tanto que o eu vai ter que dar conta das demandas do id, do supereu e da realidade externa. Quando a realidade externa vem à cena com tanta proeminência, que até então ela não tinha vindo dessa maneira, o que nós temos? Nós temos agora, além da verdade histórica, que a verdade do recalcado é a verdade histórica. São as versões que a gente constrói do nosso encontro com os objetos, que o Freud chama de verdade histórica. A partir dos anos 20, começa a surgir o espaço para a verdade material. Lembre que a verdade material ela vai remeter ao traumático e aquilo que é inscrito, mas não é transcrito.
Por quê? Porque tem uma ordem de um traumático que impede o trabalho de metamorfose psíquica necessária para criar o mundo das representações, que é um mundo onde eu posso criar N versões da minha história. Lembrem que essa verdade material é aquilo que vai remeter a algo que não é historizável por si só, algo que não tem narrabilidade por si só, algo que está num outro território. Porque a preocupação toda do Freud ao escrever o além do princípio do prazer é começar a teorizar um mundo mais arcaico, mais primitivo e anterior à instalação do princípio do prazer. Ele vai resgatar conceitos do projeto, entre esses o famoso princípio de nirvana, ou ainda o princípio de inércia. Então o princípio de nirvana é o princípio dos princípios. O princípio do prazer está a serviço do princípio de nirvana, nas suas negociações com o princípio da realidade. Então, a complexidade que o texto de 20 lança à cena é extremamente importante. O Freud, a partir de 20, ele vai legitimar, e mais a partir de 23, a frase de 15 do inconsciente. Quando ele abre o texto de 15 do inconsciente, ele diz uma frase extremamente importante, mas ele não trabalha a frase lá. Essa frase, ele ou nós vamos retomar a partir de 23. O que ele diz lá? O recalcado é uma parte do inconsciente. O inconsciente é mais do que o recalcado. O inconsciente, e quando eu digo nós estamos falando de um substantivo, de um lugar e de uma tópica, e não de qualidade. Então, quando ele diz o recalcado é uma parte do inconsciente, o inconsciente é mais do que o recalcado, ele está abrindo as portas para quê? Para o inconsciente não recalcado. Porém, esse inconsciente não recalcado, nós podemos tentar encontrar um lugar para ele na primeira tópica. Eu, quando desenho dos meus trabalhos ali, eu dou umas viajadas. Nas minhas viajadas, eu encontro lá um lugar para o não recalcado, mas é uma viagem, né? O não recalcado vai encontrar espaço na tópica de 23. Principalmente quando o Freud vai dizer o eu tem uma parte pré-consciente e consciente, e o eu tem uma parte tão inconsciente quanto o recalcado. Então, essa questão de eu indiferenciado, ali a gente tem um inconsciente não recalcado, extremamente importante para o universo desse mundo mais arcaico, onde temos traumas precoces não metabolizáveis. Sendo extremamente sucinto, o além do princípio do prazer então vai abrir a porta para uma nova tópica, decididamente, né? Por isso que a gente diz que a segunda tópica, ela nasce em 23, mas, de fato, ela começa a ser gestada no texto de 20. O texto de 20, o tempo todo, o Freud vai estar questionando. Na realidade, essa questão da segunda tópica, da primeira tópica, ela vem sendo complexizada por Freud desde muito cedo. O texto do narcisismo é o texto do eu. Eu falei de eu ideal, de ideal do eu, né? De eu a prazer. Se eu estou falando desses eus, né, que o Freud fala em 14, que ele fala no próprio texto das pulsões e seus destinos, esse eu não tem tópica. Ele tem uma função dinâmica, mas ele não tem um lugar na tópica de 1900, que é a famosa primeira tópica. O Freud fala tanto no narcisismo quanto no luto e melancolia de consciência moral. Algumas traduções falam só em consciência. As traduções da mágoa antiga têm uma falha grave nisso, porque ela fala só em consciência. E a gente pode pensar que é consciência no sentido de percepção consciência. Não, é consciência moral. Ou seja, é uma consciência crítica que o Freud propõe lá no narcisismo e propõe de forma bem clara em luto e melancolia. Porque a melancolia, para ter a complexidade que ela tem que ter uma instância crítica. E que lá ele chama de consciência moral e que depois vai virar o superego ou o supereu em 23. Então, essa problemática da tópica, ela vem sendo pressionada. Mas com o texto de 20, com o conceito de pulsão de morte, isso se complexiza, principalmente porque o conceito de pulsão de morte não contempla aquela definição de pulsão que está nos 3 ensaios e está no Schreber. A pulsão é um conceito limite entre o somático e o psíquico. Essa é clássica, ou fronteiriço, como vocês quiserem. Por que ela não contempla? Porque a partir dos anos, com o conceito de pulsão de morte, a pulsão de morte é lá dentro do aparato psíquico. Ela não está nesse espaço virtual. Parte dela adentra e vai entrar nas nossas questões do que vai ter a ver com o masoquismo. Então, por isso que a tópica tem que sofrer modificações e sabemos que a tópica de 23 vai sofrer uma modificação bem importante lá em 32, na dissecção da personalidade psíquica, porque lá a base vai ser aberta.
e a base aberta da tópica é fundamental para o trânsito somatopsíquico. A pulsão que tem a fonte no corpo e como é que ela vai ingressar no psíquico para ser ligada, apoderada e transformada. Bom, então estou falando para vocês de um pouco desse jogo e o que o Além do Princípio do Prazer nos evoca, nos faz pensar e que convite esse texto de 20 nos faz. Bom, caminhando então em direção ao que é o nosso objeto maior de estudo, que é o texto do masoquismo, o Freud vai fazer o quê? Então está ali em 20. Em 20, nós temos, não é o melhor momento da pulsão de morte. Lembre que a pulsão de morte ela vai levar 10 anos para ganhar toda a complexidade que ela precisa. O Freud começa a teorizar ela em 19 e 20 e vai terminar no sentido assim de ter um arcabouço pleno em 30 no mal-estar na cultura. Então, entender o conceito de pulsão de morte na sua amplitude, quais são os textos centrais que vão dar toda a consistência para... Vai ser, então, o estranho, junto com Além do Princípio do Prazer, o eu e o id, o problema econômico do masoquismo, a negativa, de 25, e o mal-estar na cultura, de 30. Esses seriam os 6, 7 textos centrais para que a gente possa compreender toda a complexidade da questão da pulsão de morte. Porque um dos problemas do texto de 20, o momento freudiano, é que o texto de 20, por exemplo, o Freud não diferencia morte psíquica de morte biológica. E isso é uma encrenca que muitos de nós faz confusão com isso e dá um encresilho, como diz uma colega minha. Não dá para compreender, porque o que interessa a nós psicanalista é a pulsão de morte enquanto morte do desejo, enquanto impedimento de acontecer o estado de desejo. Porque a morte biológica, evidentemente, nos interessa, mas temos muito pouco a interferir nessa questão. A nossa questão, o que nós podemos interferir psiquicamente para fazer transformações psíquicas. Então, mas no texto de 20, o Freud trabalha muito com a biologia, ele precisa da biologia. É importante que a gente diga, ele trabalha com a biologia, porque a biologia é ponto de ancoragem, como diria Pierre Lanier, eu acho. É um ponto que ele se apoia para alavancar, para poder seguir. Lembra que em 20, ele também estava dialogando com o universo médico e ele está propondo um conceito extremamente abstrato e árido, que é a pulsão de morte. Então, ele vai partir da morte biológica, como é que dá a morte dos seres vivos, para contemplar isso. Um dos momentos altos do texto é quando ele vai dizer, olha, assim como todo o corpo humano, de alguma forma, tem a parte mortal e a parte imortal. A parte mortal é o nosso soma, e a parte imortal são as células germinativas. Então, ele se vale dessa questão, as células germinativas, ela tem uma potencialidade imortal, porque elas podem ser, nós vamos seguir vivo no outro, né? Vamos seguir procriando, etc. Tal. Então, o Freud vai utilizar um pouco disso para sustentar essa dualidade, pulsão de vida versus pulsão de morte, sustentar no sentido de amparo, porque são conceitos diferentes e ideias diferentes, mas que ele vai partir disso para poder avançar. Então, assim, 23, ele já vai fazendo o Enoide, ele já vai fazer um grande aprofundamento, ele vai dizer em 23, ele começa o texto de 23 dizendo, agora eu posso me afastar da biologia e tentar explicar o meu trabalho de 20 de uma forma mais psicanalítica, ou mais psicológica, se vocês quiserem. E aí, então, ele começa a trabalhar a pulsão de morte de uma forma, então, mais metafórica, né? E aí, sim, ele vai dando mais consistência a ela. Bom, o que acontece em 24, que é o texto, né, central? Se vamos falar em masoquismo, tem que falar texto de 24. O texto de 24 eu chamo um momento de inflexão na teoria freudiana. Por que momento de inflexão? É o ápice, é o pico das questões da pulsão de morte. É inconcebível pensarmos pulsão de morte sem trabalharmos o texto de 24. Por quê? Porque a partir do texto de 24, nós temos substrato metapsicológicos clínicos por uma metapsicologia da pulsão de morte. Se eu quiser me meter com a pulsão de morte em termos metapsicológicos, eu preciso trabalhar a questão do masoquismo. Não tem como só usar, muitas vezes a gente cita a dualidade, pulsão de morte, ok, é uma dualidade importante, mas ela não dá sustentação nenhuma. Para que a gente se sustente clinicamente e teoricamente desde o viés freudiano, nós precisamos trabalhar a questão do masoquismo. Um dos trabalhos que eu mandei para vocês, um trabalho meu de uma colega minha aqui em Porto Alegre, que alguns de vocês conhecem, Ana Paula Terra Machado. Eu digo todo o nome dela porque ela é um título. Tá? Ela é Ana Paula Terra Machado, é um título assim de baronesa, né? Então, Ana Paula Terra Machado, assim, nós fizemos junto um trabalho
que foi para o Congresso da FEPAL de 2018, onde a gente trabalhou essa questão do masoquismo com uma certa profundidade. E ali o que a gente propõe? Né? A gente propõe o masoquismo como um quinto destino pulsional, né? Dentro da ideia, nossa e de uma série de outras pessoas, né, mas não vou citar os outros porque não são tão importantes quanto nós, né? O que a gente faz com a ideia do masoquismo como um quinto destino pulsional? Então, a gente parte da ideia que o Freud nos deixou 4 grandes destinos, né? Lá em 15. Transformação no contrário, retorno sobre si mesmo, recalque e sublimação. E nós propomos um quinto, que é o masoquismo primário, né? Um quinto destino pulsional, que nós vamos dizer que ele é o primeiro destino pulsional. Que a transformação no contrário, o retorno sobre si mesmo, o recalque e a sublimação, eles são dependentes do masoquismo primário. Então, o que a gente estaria propondo desse masoquismo primário? Esse masoquismo primário seria produto da primeira grande intricação entre a pulsão de morte e a pulsão sexual. Parêntese, tem uma coisa que eu não disse, eu tenho que dizer para vocês, porque é uma forma de pensar a teoria e que cada um de nós, de acordo com as suas predileções, vai para um caminho ou vai outro. Temos uma outra questão polêmica a partir dos anos 20. Uma polêmica importante. O que é a polêmica a partir dos anos 20? Antes dos anos 20, nós não temos problema. O Freud vai dizer que a pulsão sexual tem fonte, tem objeto, tem intensidade e tem toda uma forma. Então, a pulsão tem a fonte no corpo, lá em 15, ela tem uma intensidade, o drang, né? Ela tem uma meta, que é a satisfação, e ela tem o objeto, né? Lembrando sempre que o objeto não nasce vinculado à pulsão. O objeto vai se aderir à pulsão. Eu sempre digo isso para que a gente possa romper com qualquer ideia que a pulsão tem pré-determinismo. O que a pulsão sexual tem? Ela é pulsão sexual e ela é libido. O objeto vai vir a ser aderido à pulsão. Então ele vai ser o revelador da pulsão e o Freud diz, o objeto é o mais variável. Por que ele é o mais variável? Porque a fonte é determinada, a intensidade é determinada e a meta também determinada, que é a satisfação, ou a descarga. Agora, como vai ser feita, vai depender do encontro da pulsão com o objeto. Como esse objeto vai se apresentar e vai dar a construção psíquica de uma representação coisa, palavra, e aí vai ter a ver com todas as nossas escolhas, e talvez entre no que a Beth falava no começo da nossa discussão, que tem a ver com a aula que vocês tiveram com esse colega brilhante que me citou, né, que é a questão do objeto, do outro, do modelo, e como é que essas coisas entram nessas questões. Bom, então, antes dos anos 20, essas questões dentro do pensamento Freud já estão claras. Depois dos anos 20, a gente tem algumas interrogações. Por quê? Porque depois dos anos, o Freud não é claro o suficiente, como ele é claro em 15. O que ele não é claro? Ele não é claro sobre a fonte da pulsão sexual. Enquanto antes de 20 a gente não tem dúvida, depois de 20 a gente tem algumas dúvidas e cada leitor freudiano vai tentando construir as suas possibilidades. Eu vou falar das minhas possibilidades e vou defender a minha tese, né, baseado em algumas leituras. Por que eu parto do pressuposto que a pulsão, a partir dos anos 20, a pulsão de morte é dada, é constitutiva, e a pulsão sexual vem do objeto. Né? Então, a cria freudiana, a partir dos anos 20, ela não nasce com pulsão de vida, ela não nasce com pulsão sexual, ela nasce pura pulsão de morte. Podemos pensar uma espécie de tempo zero, quando o bebê sai da barriga da mãe, corta o cordão umbilical, e claro que logo em seguida vai entrar o outro. Mas nesse tempo primeiro, mítico, como ponto de partida, é pura pulsão de morte. Então, a pulsão de morte, porque isso é um postulado teórico que faz diferença nas compreensões teóricas, e disso que eu estou falando, da importância do objeto. Né? Então, o bebê nasce pura pulsão de morte, o objeto vai entrando em cena, e à medida que ele vai entrando em cena, ele vai entrando com o seu mundo libidinal, e vai libidinizando o objeto, que é aquilo que a gente conhece, pulsão materna, libidinizar, erotizar, narcisizar, né? E esse processo, então. E o Freud deixa algumas marcas para pensarmos nisso. Um é o que ele diz em 30 no Mal-Estar na Cultura. Ele diz, a pulsão de morte é as pulsões das pulsões. Então, um dado importante, se ela é a pulsão das pulsões, ela tem um lugar importante. Uma outra frase que ele diz, que eu adoro dizer essa frase, eu sempre digo ela, porque ela tem uma palavra única, que só o Freud usou até hoje. Eu tenho certeza que
é a gente quando repete para se exibir Freud. Lá no Mal-Estar na Cultura, ele fala da ubiquidade da destrutividade não erótica. Destrutividade não erótica, ou seja, a destrutividade da pulsão de morte. O que é ubiquidade, para quem não conhece essa palavra? Ubiquidade é uma espécie de onipresença. E é interessante essa palavra, porque tanto o Paulo César quanto a Autêntica, acho que a Autêntica eu tenho certeza, acho que o Paulo César também, ambos traduziram essa palavra por ubiquidade, né? Que é uma das palavras mais difíceis que a gente pode ter. Por isso que eu digo, só o Freud usou essa palavra ubiquidade e não onipresença. E lembrem, ele só usou ela para essa pulsão não erótica. Ele não usa essa ubiquidade para a pulsão sexual. Se ele não usa, nós poderíamos levantar a hipótese que a pulsão de morte não está, a pulsão sexual não é onipresente. Porque a pulsão de morte, nessa leitura que eu faço, ela está presente no começo, no meio e no fim. Partindo daquela máxima do além do princípio do prazer que o Freud diz em itálico: o destino da vida é a morte. Em todas as traduções está em itálico, se vocês forem ler lá no ponto 3 ou 4, está lá em itálico: o destino da vida é a morte. Né? Então o Freud está dizendo isso, então a importância dessa pulsão de morte. Outra frase importante está no texto do masoquismo. Lá no texto do masoquismo, o Freud vai dizer: quando a libido chegou, a pulsão de morte já estava lá. Pergunta: chegou desde onde? Bom, talvez nós diríamos, chegou desde os objetos primários que vão investir essa pulsão de morte que estava lá, né? Bom, mas essas são algumas marcas que eu estou dando para vocês, mas a minha fala, o que eu vou conversar com vocês hoje e amanhã, ela vai permear esse caminho. Pulsão de morte é dada, pulsão sexual vem do objeto. Né? Talvez vocês encontrem colegas que pensem que a pulsão de morte e a pulsão sexual, ambas são constitutivas. Ambas estão postas desde o começo. Eu acho que é um problema teórico que talvez não se sustente. Você quer falar, Daniela? Pai, deixa eu dar uma noção de tempo. A gente já estamos em 21 horas, né? E aí talvez a gente pudesse fazer uma rodada e você conversar a partir de questões. Perfeito. Porque amanhã é, na verdade, uma continuação, né? A partir da ilustração que você vai trazer. Mas estou à disposição. Podemos conversar sobre como vocês quiserem e amanhã a gente segue. Sim. Então, eu tenho uma pergunta para fazer, que é exatamente esse ponto, Pai, que você terminou de falar. Né? Uhum. Se a pulsão de morte, então, ela é constitutiva, ela que vem primeiro, como é que fica a questão do sexual em Freud? Claro, sexual em Freud a partir do objeto e de todas as fases pulsionais. Mas, assim, do ponto de vista, sei lá, metapsicológico, epistemológico, né? Ontológico, enfim, como é que fica essa questão da pulsão sexual, que, na verdade, inaugura a psicanálise, diferencia das demais psicanálises, quando ele entra com a pulsão de morte, então, constitutiva, como é que fica essa questão? Para mim, entendeu? Tá clara a minha pergunta? Porque não é a pulsão é a pulsão sexual que, digamos, é o que, inclusive, a briga com o Jung e tudo aquilo, não, a pulsão sexual... É que assim, né, Beth, talvez eu vou tentar te responder, se a resposta não for o que tu quer, tu me retoma e a gente corrige a resposta, né? Porque, assim, quando a gente diz isso, então, desse tempo zero, né, agora, a invenção do aparato psíquico vai se dar pelo sexual. Enquanto eu tenho pura pulsão de morte... eu tenho, como é que o Freud vai dizer lá no Moisés, no monoteísmo? Ele diz, ninguém nasce humano, nós temos que nos tornar humano. Então, como é que é a hominização do bebê humano? Essa hominização, a palavra hominização, se faz a partir do outro. Quando esse outro entra em cena com a sua libido, com a sua sexualidade, aí é que começa a vida psíquica. Então, a vida psíquica é inaugurada justamente no momento em que a libido, oriunda das figuras parentais, começa a ligar a pulsão de morte do bebê. Esse é a primeira intricação pulsional. E, a partir daí, começa todo um jogo entre sujeito e objeto que vai nos constituir na nossa sexualidade infantil, ou ainda na nossa psicobissexualidade. Então, aí começa um processo da vida psíquica,
né, e nos constituirmos como sujeito a partir dessa intervenção do outro com seu mundo fantasmático, com a sua pulsão sexual, com sua pulsão de morte. Então, por isso, assim, se a pulsão de morte é dada numa força, porque o Freud lá na negativa fala da expulsão primordial e da afirmação. Ele pega lá um conceito do Hegel e tal. O que é expulsão primordial? Se eu pensar a cria humana nascendo, ela nasce e ela joga essa pulsão para o mundo. E ela precisa que alguém a encontre. Quem é que teria que encontrá-la? São os objetos primários. O que é encontrar? Encontrar é ligar. E como é que tu liga? A libido, dando contornos à pulsão de morte. Tanto que a temática do desamparo em Freud, o Freud fala do desamparo desde o projeto de novo. O desamparo é a fonte de todos os motivos morais. É a melhor definição que a gente tem de princípios éticos em Freud, está no projeto. Por que o desamparo é a fonte? Porque não tem existência sem o outro. Nem existência biológica e nem existência psíquica, sem sombra de dúvida, né? Estão lá no projeto. Porém, o desamparo que ele fala no projeto, ele não consegue sustentar metapsicologicamente. Ele vai só sustentar depois de 20, porque esse desamparo é o caldeirão pulsional desgarrado, que precisa do outro, e o outro vai dando contornos a esse vazio originário. E esse contorno é por onde a gente tenta explicar que vai se chamar masoquismo primário. Primeiro grande tempo que liga a pulsão de morte com a libido. Cláudia Carneiro, depois Ana Alba. Paim, então, assim, o autoerotismo, né, como um tempo mítico, ele... o que entra, então? Né? Como é que o objeto está entrando aí nesse momento? Que não está, né? Que não deveria estar. Tá. Não, tá. Vamos ver assim. Autoerotismo, eu adoro o tema do autoerotismo, né? O que é o auto... Então, como é que o Freud pensa o autoerotismo, né? E a gente tem, inclusive, lembrar duas coisas, como é que Freud usa a questão do autoerotismo. O Freud usa o autoerotismo como primeiro tempo do desenvolvimento libidinal, autoerotismo, narcisismo e amor objetal, sendo didático, o primeiro grande tempo. E o Freud também usa uma outra expressão. O narcisismo se satisfaz de forma autoerótica. Isso é adjetivo, é forma de, não tem a ver com o que nos interessa aqui, que é que o autoerotismo é o tempo primeiro das intricações pulsionais. O autoerotismo é o tempo do que a gente está falando. Quando a gente fala de inconsciente não recalcado, quando a gente fala de pulsões parciais, quando a gente fala de prazer do órgão, quando a gente fala de princípio de nirvana, nós estamos no tempo das primeiras ligações. Nós estamos no universo do eu, realidade originária, que é aquilo que o Freud fala lá nas pulsões e de seus destinos, que é um eu em estado potencial. É uma capacidade de vir a ser. É sobre esse eu que vai se dar as primeiras marcas psíquicas que vai se chamar autoerotismo. Lembrando, né, Cláudia, quando ele fala aquela célebre frase no texto de 14, né, do autoerotismo ao narcisismo, uma nova ação psíquica. O que é essa nova ação psíquica? Que a maioria de nós concorda. Identificação primária, que é o primeiro tempo para que o narcisismo se instaure e surge o eu com o princípio organizador, que é o eu calcado no princípio do prazer. O eu do autoerotismo, por isso que eu digo que é prazer do órgão, porque é prazer parcial. O autoerotismo tem a ver, por exemplo, com a forma como o sujeito do psicossomático trata o seu corpo, que é essa forma fragmentada e não integrada, né? Essa forma anárquica. Então, no autoerotismo, nós temos esse tempo das primeiras marcas psíquicas que, se tudo ocorrer bem, vai se dar as identificações primárias que vão marcar isso e vai nascer o eu ideal e o princípio do prazer. Quando Freud fala de um mundo anterior ao princípio do prazer, de alguma forma ele está nos jogando para o eu realidade originária que tem a ver com o autoerotismo. Ana, por favor. Obrigada. Esses tempos míticos, eu acho sempre difícil assim, de acompanhar, e fiquei pensando assim, se a pulsão de morte está lá desde sempre, é o que está lá, né? O que permite a entrada desse outro, né? O que é que permite que esse outro possa libidinizar esse bebê e possa, de alguma forma, propiciar o aparecimento desse aparato psíquico, né?
Não sei se eu tenho a resposta, né, Ana? Mas assim, uma das questões imprescindíveis que permite, né, é esse desamparo constitutivo, né? É essa passividade intrínseca à cria humana. E outra, sim, que vai permitir é a qualidade do investimento objetal das figuras parentais. A capacidade, porque quando eu digo que esse tempo primeiro é uma pulsão anárquica e sem endereçamento, porque ela não tem endereçamento, né? Vai depender do quê? Do quanto essas figuras parentais vão ao encontro dessa demanda pulsional. E indo ao encontro dessa demanda pulsional que não tem endereçamento a ele, porque para esse bebê ele não está ele só vai passar a endereçar algo à medida em que ele vai se constituindo. Por isso que quando eu dizia que lá em 14 o Freud falava que ele era ativo, porque o Freud partia de uma ideia de uma vida fantasmática incipiente, como a Clayton Esparta. Quando ele rompe com isso e vai para esse lugar, e aí o objeto é que vai ter que criar maneiras de. Nós podemos pensar assim, por exemplo, um exemplo que eu vou dar e que eu conheço muito pouco, mas eu quero só pegar um recorte, né? O que a gente vai fazer nos quadros de autismo em termos metapsicológicos, né? Pensando que tem um desgarrado da pulsão de morte. Tu vai ter que instrumentalizar para que o investimento parental libidinal se faça de forma mais continente para viabilizar formas de ligação. Então, esse desligado do bebê freudiano vai estar muito dependente da forma como as figuras parentais, os objetos primários, vão fazer esse investimento. Eu posso continuar um pouquinho assim? Claro. Então, essa pulsão de morte, ela é anárquica, mas não necessariamente destrutiva, é isso? É bem importante o que tu diz, porque assim... tem uma diferenciação entre pulsão de morte e pulsão de destruição. A pulsão de morte, enquanto energia livre, a pulsão de morte ela começa num jogo entre ligar e desligar à medida que ela vai sendo contida. Daí a tua pergunta, para mim, abre resposta para alguma coisa que a gente fala várias vezes, mas é importante. A pulsão de morte ela não tem qualidade. Ela não é nem boa nem ruim. Ela é intensidade. Tá? Tem um colega que diz, por que o Freud botou morte? Ele podia botar só pulsão e todos os meus problemas estavam resolvidos. Eu odeio essa morte. É pulsão, ponto, e pulsão sexual. Não, ele quis cantar a pulsão de morte. Eu digo que ele gosta de incomodar, ele tem que desestabilizar. Eu vim para perturbar o sono da humanidade, que nem ele diz lá em 14. Eu não vim para facilitar, eu vim para complicar. Se fosse só pulsão, eu entendia. Pulsão, energia, encerrou. Não, pulsão de morte. Mas, assim, de qualquer forma, então, ela não tem qualidade. A qualidade é sempre dada pela libido, seja o que for. Né? Eu sempre digo assim, psicossomática que é um exemplo clássico que a gente usa para falar desse desligado. Mas, assim, quem decide qual o órgão vai ser lesado é a libido. Porque a pulsão de morte ela é cega, surda e muda. O barulho vai se dar no conflito. Porque a força que ela faz para ser descarregada e a libido segurando. Né? Por exemplo, não tem desejo sem pulsão de morte. Sinto muito, por mais que a gente queira ter o desejo como uma coisa. Não, desejo para acontecer, né? Aquela velha história. Se não tiver pegada, não rola. O que é a pegada? A pegada é um quanto de pulsão de morte bem instrumentalizada. Obviamente, se ela for excessiva. O Freud tem uma frase que eu acho genial, né? Falta de pulsão de morte transforma um amante no impotente. Um excesso transforma no assassino. Ou seja, tem que ter um quanto, porque esse quanto é que vai potencializar a libido. Né? Onde que ele falou isso, pai? Essa frase está... Deixa eu só um pouquinho. Ela está lá no compêndio, né? Quando o Freud retoma a questão da pulsional. Dá uma olhadinha, acho que é no capítulo 3, quando ele retoma, e também ele fala disso, lá no compêndio com certeza, mas tem outro lugar, que ele diz que um excesso transforma um amante num assassino e uma falta transforma ele num impotente. Né? Que é justamente esse jogo pulsional importante, e é uma frase que nos ajuda, então, a tirar, Ana, se eu te ajudo, que ela não tem qualidade e que essa qualidade vai ser dada. Né? Então, para onde ela vai ir, a libido precisa direcionar. Por isso que a libido o Freud vai dizer lá no texto do masoquismo que ela tem que domesticar, amansar, domar a força indomável da pulsão de... Claro que ela nunca vai domar plenamente, mas a ela é que cabe esse processo.
tanto que em pacientes mais debilitados ou vulneráveis, todos nós falamos o quê? Que o analista tem que se fazer mais presente, né? Mais presente, mais ativo. Em termos metapsicológicos, nós temos que investir com o nosso mundo libidinal. Né? Então, há que investir porque a gente parte do pressuposto que houve falhas no processo de libidinizar esse sujeito porque a libido é que faz barreira. A libido diz contém e vamos ver. Contém no sentido, vamos segurar e vamos pensar em alternativas. Essas patologias que descarregam no ato é porque falta essa barreira protetora para que tu possa parar e pensar. E aí o que a gente provavelmente vai conversar amanhã é as diferenças entre o masoquismo protetor e o masoquismo tanático e narcotizante, né? São dois conceitos bem importantes que têm a ver com essa problemática, porque é justamente essa capacidade de segurar, né? Porque o masoquismo protetor tem a ver com o trabalho do luto. Que lembra que eu falava lá no texto de 14? O trabalho do luto, ele retorna aqui quando a gente vai ler essas questões. Ou o masoquismo tanático, eu vou ter que ler pelo viés da melancolia, pelo trabalho da melancolia. Quando eu falo do trabalho da melancolia, eu estou falando também de um outro conceito, que é a ideia da melancolia como estrutura de base. Né? Todos nós temos uma estrutura melancólica, não a melancolia clínica, mas o porquê uma estrutura melancólica? Porque é aquilo que nós nunca elaboramos da perda dos objetos primários. O que a gente não consegue fazer um luto é o quanto melancólico que segue em todos nós. E que a pandemia está aí para nos ajudar a referendar essa ideia de uma estrutura melancólica de base. Não tem sujeito que não apareça traços melancólicos no dia a dia, em nós ou no outro. Isso tem a ver com essa melancolia de base. Quando esse masoquismo tanático está em cena, ele vai acionar questões melancólicas, com toda a potencialidade autodestrutiva. Mas... Ótimo, obrigada. Inácio, e por que, então, ele chamou de pulsão de morte, né? Talvez essa seja a pergunta de $1 milhão, assim, quem puder. Mas eu não sei se é uma das cartas, agora não lembro qual das cartas, que alguém questiona um pouco ele, né? Mas agora eu não me lembro direito. Teria que depois olhar, né? Mas, Silvia, eu acho que, assim, que a ideia da pulsão de morte que ele vai trabalhar e que eu acho que ele vai trazer, e por que esse nome? Porque pulsão de morte, e eu faço uma diferença entre, até em função da pergunta da Ana, assim, a diferença entre pulsão de morte e pulsão de destruição. Porque a pulsão de morte, ela está nesse estado nascente. À medida que a pulsão de morte ela vai sendo capturada pela libido, ela passa a ter uma intenção. Por quê? Porque a pulsão de morte sempre vai ter uma intenção de descarga. Isso é óbvio. Né? Ela sempre... Então, tudo aquilo que se antepor a ela, ela vai tentar destruir para poder... Destruir no sentido de se liberar. Né? Então, como destruição... Então, é uma certa diferença entre pulsão de morte em estado mais inaturo e a pulsão de destruição, ela que realmente está no psiquismo. Claro, dentro daquela ideia que também que eu comecei a pensar, Ana, e não te respondi, que é justamente por esse caminho que a gente consegue pensar o potencial criativo da pulsão de morte. Por que é potencial? E não, ela não é criativa. Por que ela tem potencial? Porque ela desorganiza o que está organizado. E ninguém cria nada em cima da organização. Tanto que quando a gente fala da virada de 20 freudiana, o que a gente fala? Tudo que estava desorganizado no pensamento freudiano, ou na clínica freudiana, ou na cultura. Né? Nós estamos em 20, temos pandemia acontecendo, né, 18 a 20, nós temos os ecos direto da Primeira Grande Guerra, nós temos as neuroses traumáticas, lembra que eu falei para vocês, as neuroses traumáticas, que desafiavam a lógica até então vigente. Então, temos os Homens dos Lobos, que voltou ali. Então, tem coisas importantes acontecendo, falando da destrutividade humana. Né? Lembre que a lógica do princípio do prazer é uma lógica que parte do pressuposto tipo assim, o homem é bom, a sociedade o corrompe. Tipo assim, eu estou sendo grosseiro, mas um pouco assim, né? Quando Freud começa a trabalhar os anos 20, ele vai trabalhar e usar expressões do Nietzsche, né? Eu acho que não me engano, que é a inegável existência do mal. O Garcia Rosa vai escrever um trabalho, o mal radical em Freud, mas mal no sentido não de bom ou ruim, mal enquanto algo disruptivo, mal entanto quanto algo que desacomoda, né? Mal com L, não com U, não mal ou bom,
mal com L, enquanto turbulência. Então, a pulsão de morte sempre é turbulenta. Então, o Freud vai começar a pensar a inegável existência do mal a partir dos anos 20. Né? Então, sermos seres destrutivos por excelência. Por quê? Porque a morte nos habita, talvez por isso, né, Silvia, quando ele começa a pensar em todas essas questões, que ele diz que o destino da morte é a vida, ele está intrigado justamente com isso. Claro que ele vai dizer ao mesmo tempo, por exemplo, que nós não temos a inscrição psíquica da morte, da nossa própria morte. Né? Nós sabemos da morte do outro. Cada vez que o outro morre, nós temos uma ideia de desamparo, mas não da morte propriamente dita. Mas, em contrapartida, o Freud, fiel às suas teorias, etc., ele parte do pressuposto que a morte sempre está ali. Que o sexual é uma tentativa de sair, mas sempre está presente. Né? Ela está presente como algo inexorável, como algo da qual... esses dias eu escrevi um trabalho, o incontornável da pulsão de morte. A pulsão de morte é incontornável. Eu faço voltas nela, mas ela mesma é incontornável, enquanto essa força disruptiva. Então, eu entendo que quando ele coloca esse qualitativo, se a gente quiser, de morte, eu acho que ele o faz justamente para falar da questão central de todos nós, que é a finitude. Tanto que, lembrem que tem um trabalho fundamental, que eu não citei, porque eu tenho que citar tantos, e quando eu cito muito, as pessoas dizem que eu intoxico os meus ouvintes, mas eu me esqueci de citar um trabalho que agora estou falando, que quando a gente cita ele, a gente diz, realmente, eu acho que tem que ser pulsão de morte, que é o trabalho da transitoriedade. Em 16, no meio da guerra, o mundo, a Europa, que era o palco da guerra, né? Talvez nós brasileiros não temos a dimensão, mas podemos imaginar o que é um continente em guerra. Nós, na nossa geração, né, fora as guerras que tivemos. Então, assim, a Europa estava vivendo tudo aquilo, e quando ele escreve o texto da transitoriedade, ele está falando de coisas muito contundentes e da morte biológica, mas também da morte psíquica. Claro que ele começa a teorizar a pulsão de morte pensando na morte biológica, e gradativamente ele vai se aproximando da morte psíquica. Mas o texto da transitoriedade, que é 16, ele está nesse emaranhado de textos, né? Narcisismo, luta e melancolia, recordar, repetir, elaborar, e sobre a transitoriedade. E sobre a transitoriedade, ele está falando justamente dessa problemática extremamente importante que é a morte e que esse é o destino. Quando ele diz para o poeta que, apesar da efemeridade do tempo, é o que nos toca. Né? Então, eu acho que quando ele pega essa palavra, eu acho que é a mesma questão dele com a libido com Jung. Quando Jung dizia, puta, mas tira a libido de ser essa questão e transforma na energia vital, e não sexual. Ele poderia transformar na energia vital e poderia dar uma boa jogada com o seu interlocutor. E o Jung dizia, os nossos detratores vão suportar melhor. E ele diz assim, que a gente pode negociar até ali, mas de um certo limite a gente se corrompe. Né? E eu acho que a pulsão de morte, eu acho que ela vai com a mesma pegada, e eu acho que ela tem que desacomodar mesmo, porque eu acho que essa é a grande questão de todos nós. Se nós formos olhar o tempo todo, a nossa questão é como lidar com a finitude. Com a passagem do tempo, com a morte, com a transitoriedade, tanto que a gente diria, o famoso complexo de castração em Freud, a gente pode entendê-lo só como diferenças anatômicas entre o sexo, que é um raciocínio raso, ou a gente pode entender o complexo de castração como ele propõe em 26. Ele fala de 4 grandes perdas: separação do corpo da mãe, desmame, perda das fezes e, por último, as diferenças anatômicas entre os sexos. Mas ele parte da separação do corpo da mãe. E nada mais dramático do que o corte do cordão umbilical e esse sujeito jogado no mundo. Então, eu acho que são questões importantes para ele, né, que acho que é a partir justamente que esse é o nosso calcanhar de Aquiles. Né? A grande questão do humano é justamente o que fazer com esse pulsional desgarrado que a gente só faz um jogo de esconde-esconde com ele. Mas, o Paim, antes, eu não sei se... Bom, eu não entendi se você chegou aí, mas também não tem a ideia do inorgânico, assim, ó. Antes de pensar a destruição inorgânica, porque se o destino da vida é a morte, finitude,
ela está no fim, o inorgânico está no fim e está no início. Então, será que não tem um pouco também? Aqui a gente está, né? Sim, sim, sim. Freud poderia ter ido por aí desde, sei lá, a concepção da Big Bang, é isso, né? Sim, esse caos que é o cego, súbito e o mudo, que você estava dizendo, né? Que vem desse inorgânico, de fim e início. Não, ele parte do pressuposto, né, do pó tu vieste ao pó tu retornarás, né? Ele parte da ideia que a vida, amplamente, antes de ser orgânica, ela é inorgânica, né? E esse processo do inorgânico estaria sempre nos puxando para esse retorno, para retorno da tensão zero, porque nada mais tensão zero do que inorgânico, já que o orgânico sempre vai ter um quanto de tensão, né? Então ele usa como referência, como ponto de partida, boa parte do Além do Princípio do Prazer, ele vai teorizar toda essa questão do que veio antes. Claro, um antes e o depois, como um exercício mítico. Nós falávamos em mitos hoje, mítico. Então, como uma questão mítica, ele pensou, claro, e a própria biologia vai trabalhar com essa questão, mas o inorgânico como algo da tensão zero. E como é que o orgânico vai se instaurar? E ele diz, o orgânico só se instaura porque tem uma pressão externa. Eu acho genial essa frase dele, assim, porque alguma coisa externa perturba o ciclo da vida, mesmo quando o orgânico se instaura. Ele diz, quando o orgânico se instaura, se nada acontecer, tu vai nascer, crescer, morrer num curto intervalo de tempo. Tanto que diz, o humano se transforma num ser da cultura e não da natureza, porque nós rompemos com esse ciclo natural, entre aspas, que é nascer, crescer e morrer, porque nós vamos ampliar isso, mas porque uma força externa o faz. Eu fico pensando se essa força externa, a gente, a libido, pensando depois, é que obriga a vida a tomar um outro percurso além da morte direta. Fala, Paula. Não, porque eu estava pensando nisso, da morte viemos e para a morte voltaremos, né? E o inorgânico, estava pensando aqui no fator econômico mesmo, como a gente estava conversando, desse esvaziamento. Quer dizer, nada para fazer, para falar de uma parte boa disso tudo, né? Se a gente for puder, nada para fazer o ser humano trabalhar mais do que a ideia de não ter trabalho. Né? Quer dizer, em nome desse nirvana, em nome desse esvaziamento, a gente cria muitas coisas para alcançar esse estado. Né? E daí eu acho que dá para entender, quer dizer, eu achei muito boa essa ideia mesmo, quer dizer, desse nirvana anterior, porque a história do que está além do princípio do prazer, a pulsão de morte, mas essa busca por esse estado, ou pelo lastro desse estado, né, de ausência, de esvaziamento no sentido de ausência de estímulo, né? Sei lá, pensei nisso. Tá bem. Ana Alba e depois Carmen Souto também. Não sei se cabe aqui, porque é uma coisa anterior, quando você fala dos 4 destinos da pulsão, né, pai? E aí, quando você fala assim que a sublimação, ela busca realizar o desejo sem implicar o recalque. Aí eu fiquei pensando, se essas escolhas, né, que possibilitam um destino pulsional, né, em ser sublimado, digamos assim, está tão imerso na cultura que, de certa forma, está sob a égide dessa lei, por que falar, né, de que ela não implica o recalque? Se já está imerso na cultura que é organizada por essa lei, né, de alguma forma, né? Sim. A tua pergunta é oportuna, da sublimação, a gente pode ver o que a gente responde hoje e o que segue amanhã. Não, mas eu posso te dizer algumas coisas importantes, porque, assim, uma das questões que o Freud deixa em aberto, a questão do recalque também é um outro convite que eu posso voltar, tá? Eu vou deixar várias coisas para voltar eternamente, porque tem uma ideia que a gente não morre assim, porque a gente assume compromissos, enquanto a gente não salda as dívidas, a gente tem que seguir vivo. Então, a gente vai sempre comigo. Mas, assim, a sublimação tem uma coisa importante, o Freud, a frase é do Freud, né? Que a sublimação é um destino pulsional que prescinde do recalque. Ele diz isso, mas algumas vezes o Freud diz coisas e não dá a especificidade que nós gostaríamos. Com o recalque é uma das coisas. Porque o Freud deveria,
Eu ensinando Freud. Ele deveria dizer recalque primário, recalque secundário, retorno do recalcado. A isso que eu estou falando do recalque primário, isso é do secundário. Ele não diz, ele deve pressupor que esses caras devem saber o que eu estou falando, né? Então, o que eu entendo, o que eu escrevo sobre sublimação quando eu escrevo? Que o recalque que a sublimação prescinde é do recalque secundário, mas não do primário. Porque o primário funda o inconsciente recalcado e ele é a primeira forma de conter o desejo. E a sublimação, lembre, a sublimação e o recalque são destinos pulsionais do desejo. Diferente da transformação no contrário, o retorno sobre si mesmo, que vão formar o estado de desejo, o recalque contém o desejo e trabalha e retorna das suas várias formas. Sonho, transferências, atos falhos, xistes, são várias formas do retorno e, ao mesmo tempo, satisfação do desejo, né? A sublimação, ela independe do recalque secundário. Porque, em vez do desejo caminhar para o recalque secundário, ele caminha por um outro lugar, que é o caminho da criação. Por isso que é importante ela prescindir do recalque, porque se ela não prescindisse, ela seria só retorno do recalcado. E o retorno do recalcado é muito pouco criativo. Eu preciso me apropriar muito do meu desejo para criar qualquer coisa, por mais simples que ela possa ser. E pensando que a sublimação para Freud é o protótipo da criação, tudo que Freud fala de criação é a sublimação. E para criar, eu tenho que me livrar do recalque. Me livrar, ou suspender o recalque, melhor dizendo, porque ninguém se livra assim, né? Mandar o recalque para casa, porque ele não vai. A gente pode dar uma suspensão nele, né? Então, a sublimação é a via pela qual o desejo pode ser realizado com maior liberdade pulsional, maior. Mas ele é tributário do recalque primário e afrote o secundário. E aí eu posso sublimar. Tanto que para criar a gente vai propor sempre. Todo processo criativo, amplamente falando, não tem uma ideia de associar livremente, usando uma expressão da técnica, né? Brainstorming, né? Que os publicitários fazem. O quê? É se livrar da força do recalque e do superego, se a gente quiser, né? Então, o recalque que ela prescinde é o recalque secundário, do primário ela não prescinde, porque ela é mediada pelos ideais de, né? E a sublimação de todos os estilos pulsionais, ela é o mais ético. Porque a sublimação sempre tem endereçamento para o outro. Senão, não é sublimação. É outra coisa, mas a sublimação, o tempo final, é quando a gente apresenta o que a gente produziu para a cultura a qual a gente está inserido, né? Mas podemos voltar amanhã também sobre essas questões. Carmen, por favor. Tem que liberar isso. Se, assim, o destino da vida é a morte, então, a dor maior, a dor que funda a gente é esse sem destino. Nós só temos um destino, né? Que é a morte. E aí a gente fica querendo criar destinos, sentidos, significados para essa dor, que fica o tempo todo recalcada. Isso? Ela fica... Na melhor das hipóteses, ela fica recalcada, né? Quando ela não consegue ser recalcada, ela pode ser forcluída, ou ainda ela pode ser desmentida. Mas, digamos assim, porque quando eu falei que o masoquismo primário nos constitui, e masoquismo sempre implica dor. Tá? Masoquismo implica passividade e dor. Então, ao mesmo tempo que o masoquismo permite a vida psíquica, ele também vai anunciando o nosso desamparo. Porque ele nos ampara. E, ao mesmo tempo que eu sou amparado, eu fico sabendo do meu desamparo. Porque antes do amparo, eu não sei do desamparo. Mas no momento que eu sou amparado, eu posso dimensionar o que é ser desamparado. Então, o masoquismo nos ampara por um lado e anuncia o desamparo do outro. E por isso que o processo de narcisização vai dando continência a isso. Então, para suportar o insuportável da vida, nós vamos tendo que ligar, transformar o que seria essa força desgarrada em dor psíquica. E essa dor psíquica, se ela caminhar pelo luto, eu vou conseguir dar uma qualidade de vida mais saudável, mais criativa, eu vou poder fazer esse jogo de enganar a morte menos melancólico. Eu posso brincar um pouco mais com a morte. Ou eu me transformo no melancólico e digo, para que fazer uma atividade lá em Brasília se é sempre a mesma coisa? Eu vou dizer, as pessoas vão perguntar, eu vou responder, algumas vão gostar, outras não. Se eu fosse bem grosseiro e bem... É isso.
Mas o que a gente diz? Mas é legal, porque vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter o pessoal, a gente vai conversar, Isso é um jogo erótico, porque se a gente for olhar reto, que é o que o melancólico faz, para quê? Todo dia é igual ao outro. A gente levanta, a gente estuda, a gente trabalha, a gente paga as contas, a gente sonha com o dia que o vírus desaparecer, que a gente vai voltar a viajar e tal. Então, assim, é o jogo da libido que faz que esse masoquismo protetor possa a gente poder brincar com isso e tornar, então, um álbum mais leve, que, evidentemente, ele tem um peso importante, significativo, assim, né? Que é dizer que o que tu disseste, o destino da vida é a morte, né? Paim, vamos encerrar por hoje, a gente continua amanhã a partir dessas conversas, né? Ótimo. Tá? Então... Amanhã eu prometo falar menos, vocês podem falar mais. Não vou prometer porque não consigo cumprir, eu vou tentar. Então, nos vemos amanhã, então, às 10. Aí nossa atividade vai até às 11h30, tá bom? Tá bem. Então tá, beijo, pessoal. Até amanhã. Boa noite. Tchau, obrigada. Tchau.